pessoal. Eu me chamo Wanderleia, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Amazonas. Tenho como orientadora a professora doutora Nikeila, e hoje nós vamos falar sobre a fitoterapia no contexto da pesquisa, né? A sua compreensão nesse contexto da pesquisa. Então, antes de nós falarmos sobre essas etapas da pesquisa científica, é importante falarmos sobre a política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, nós vamos ver, antes dessa aula, que a mestranda Cássia já havia mostrado para a gente sobre essa política e algumas outras resoluções, mas é muito importante falar sobre ela porque essa política ela veio para justamente a melhoria do acesso da população a plantas medicinais e a esses fitoterápicos, e além disso o programa meio que possibilitou o desenvolvimento, né, da cadeia produtiva para garantir justamente a segurança, a eficácia e a qualidade desses produtos também. Então, isso permitiu, né, que a prática desse tratamento por profissionais, por meio da utilização dessa temática, né, das plantas medicinais e dos fitoterápicos, propiciando assim uma abertura de novos mercados, no qual veio para superar aquelas barreiras que antes elas eram intransponíveis. A política, ela tem o objetivo de garantir à população brasileira esse acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos, no qual promove o uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Além disso, ela possui 17 diretrizes, né, essa política, e a partir dela foram definidas subdiretrizes também. E algo que eu achei interessante dentre essas diretrizes para falar é relacionado justamente à pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a informação. Então, essa subdiretriz, ela fala sobre o incentivo à formação, a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento dessas pesquisas, das tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos, né, fomentando essas pesquisas relacionadas a essa temática, além também da capacitação dos profissionais de saúde, que é uma das ações do programa, que decorre, né, dessa política. Além da política e do programa, é muito importante a gente falar, quando a gente fala de pesquisas relacionadas a fitoterápicos, as plantas medicinais, é a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Essa lei, ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, e também sobre a repartição de benefícios para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Então, essa lei é muito importante porque ela impacta as pesquisas, né, e a cadeia produtiva dessas plantas, dos fitoterápicos, a partir da biodiversidade brasileira. E o que vem a ser esse patrimônio genético? O patrimônio genético, ele é uma informação de origem genética de diversas espécies, sejam elas espécies vegetais, espécies animais, microbianas. Então, dentre essas espécies vegetais se encaixam aí, né, as nossas plantas medicinais, nossos fitoterápicos. Bom, nós já vimos, né, anteriormente sobre esse conceito de o que é um fitoterápico, mas é muito importante relembrar, né, porque é algo que vai ser bastante falado aqui durante a apresentação. O fitoterápico, ele é o produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto aquelas substâncias que são isoladas. Então, substâncias que são isoladas, como, por exemplo, de um extrato, elas não são consideradas como um fitoterápico. O fitoterápico, ele tem essa finalidade profilática, curativa ou paliativa, e aqui se inclui tanto o medicamento fitoterápico como o produto tradicional fitoterápico. O fitoterápico, ele pode ser simples, quando o ativo ele é proveniente de uma única espécie vegetal, e ele pode ser composto
quando o ativo ele é proveniente de mais de uma espécie vegetal. Então, o que é importante a gente saber é que o fitoterápico, né, em relação à sua segurança e eficácia, elas devem estar baseadas em evidências clínicas, e, além disso, ele deve ser caracterizado pela constância da sua qualidade. O produto tradicional fitoterápico também é importante que ele tenha essa comprovação, mas essa comprovação ela vai ser através de uma publicação na literatura científica, que vão ser concebidos posteriormente para serem utilizados sem a vigilância de um médico, por exemplo, para um fim diagnóstico, de prescrição ou de monitoramento, diferentemente de um fitoterápico que necessita, né, de uma prescrição e de monitoramento por um profissional. Além disso, o medicamento fitoterápico ele necessita de um registro e o produto tradicional fitoterápico ele necessita do registro e da sua notificação também. Esse artigo eu achei bastante interessante porque ele fala sobre o mercado brasileiro de medicamentos fitoterápicos e os impactos, né, da nova legislação sobre esses medicamentos. Então, esse artigo, ele tem como objetivo justamente avaliar a situação desses medicamentos fitoterápicos que são licenciados no Brasil. Ele vem para discutir a evolução desses produtos que são licenciados e os possíveis impactos na nova legislação. Então, o que esse artigo ele traz para a gente, né? Há 359 fitoterápicos registrados na Anvisa, sendo ele 27 compostos e 332 simples. Mas algo que eu achei muito interessante em trazer foi esse quadro, porque o que nós podemos observar com ele, né, durante a leitura desse artigo? Ele fala justamente sobre a expansão desse mercado de medicamentos fitoterápicos no mundo e também traz para que nós possamos diferenciar em relação ao Brasil. Se nós formos observarmos e procurarmos em bases de dados, por exemplo, né, sobre esses medicamentos, a gente sabe que nós vamos encontrar vários deles, vários estudos no mundo todo. Só que quando nós vamos fazer essa diferença, observar em relação aos outros países, ao nosso Brasil, a gente não observa essa expansão quando a gente fala de número de produtos licenciados. Apesar de o nosso país ele ser um país mega diverso, possui uma enorme biodiversidade, mas o número de medicamentos fitoterápicos licenciados ainda é pequeno em relação aos outros países. E, além disso, esse número de medicamentos fitoterápicos obtidos de espécies nativas é ainda menor. Então, eu achei interessante trazer esse quadro que mostra em relação às espécies vegetais e ao número de registros, porque o que ele mostra para a gente? Que apenas esses dois, a Micânia aglomerata, que tem como nome popular o guaco, e a Maitena ilicifolia, que é a espinheira santa, são as únicas nativas daqui do Brasil. Então, aqui nesse quadro nós podemos ver essa diferença, que o número de medicamentos fitoterápicos no Brasil ele é menor se comparado aos outros países. Esse aqui é um outro quadro em que nós observamos em relação ao ano e a solicitação de novos registros fitoterápicos na Anvisa. Então, o que nós observamos aqui? Que a partir de 2014, houve uma redução significativa nesse número de novos registros. E aí, nesse artigo, ele traz para a gente uma justificativa, por que isso acontece, né? Ele diz que ocorre pelas alterações na legislação sanitária, que entra também em consonância com os conceitos de controle de qualidade, de segurança e de eficácia também. Então, essa adequação a essas novas normas resultou num atraso não só na análise, nessa solicitação de novos registros pela Anvisa, que é o nosso órgão regulamentador, como também a necessidade de ajuste por parte dos laboratórios. Então, nós vamos ver
que existem diversas resoluções que estão relacionadas a esses medicamentos fitoterápicos. Uma delas é em relação às boas práticas de fabricação, a parte laboratorial, então tudo isso tem que estar de acordo para que aí sim possa ser feita essa solicitação desses novos registros. Aqui nós temos um consolidado de normas da COFID, a 5ª versão. A COFID ela é a Coordenação de Medicamentos Fitoterápicos e Dinamizados. Então, eu achei interessante porque ela traz diversas normas, diversas resoluções relacionadas ao medicamento fitoterápico e também ao produto tradicional fitoterápico. Dentre elas, nós temos a RDC 26, que é muito importante, que fala sobre o registro, né, de medicamentos fitoterápicos e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos também. Dentre outras, que fala, aqui a gente pode observar a RDC número 13, que fala sobre as boas práticas de fabricação. Deixa eu colocar aqui no laser. As boas práticas de fabricação, como eu falei para vocês, que é muito importante para esses produtos tradicionais. Nós temos diversas leis também, né, que se aplicam a esses medicamentos, aos produtos, e além deles, os dinamizados também. Nós temos diversas leis, decretos, como vocês podem observar, tudo isso relacionado a esses medicamentos. Lógico que nós não vamos falar, né, se até todos eles, porque são vários, mas é importante nós sabermos que eles existem, né, e que não é feito de qualquer forma, de qualquer maneira. E sim, existem resoluções, decretos, leis que estão relacionados e interligados a ele. Essa é a resolução número 26, a RDC 26, de 13 de maio de 2014, que eu acabei falando, que é bastante importante quando a gente fala de registro de medicamentos fitoterápicos. Então, ela dispõe sobre o registro desses medicamentos e o registro e a notificação dos produtos tradicionais fitoterápicos, como eu falei lá no início, né? Em que o medicamento fitoterápico ele necessita de um registro e os produtos tradicionais fitoterápicos precisam do registro e da notificação. Então, essa RDC, ela permitiu o acompanhamento desse desenvolvimento científico e tecnológico e possibilitou também a ampliação do acesso da população a esses medicamentos. E o que ela traz para a gente, né? Esse registro, ele é um instrumento através do qual o Ministério da Saúde, no uso da sua atribuição específica, ele determina a inscrição prévia do produto no órgão ou na entidade competente. No caso do Brasil, é a Anvisa. E esse registro ele será feito após a avaliação daqueles requisitos, né, de caráter jurídico-administrativo, técnico-científico, que foi realmente comprovada a eficácia, a segurança e qualidade desses produtos, para que aí sim ele possa ser comercializado e consumido pela população. Mas o que é que nós necessitamos nos fitoterápicos? É como se fossem 3 pilares que estivessem aqui, que são muito importantes quando a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, não só de medicamentos fitoterápicos. É garantir que a segurança, eficácia e qualidade desses produtos ocorram. Então, é muito importante que isso esteja muito bem estabelecido quando nós estamos trabalhando, estamos pesquisando qualquer medicamento, e o fitoterápico também se encaixa aqui, né? É importante quando a gente fala também em relação ao fomento às pesquisas científicas para que realmente essas propriedades elas sejam comprovadas. Então, são três palavrinhas aqui que vão ser o tempo inteiro faladas, porque é muito importante a garantia dessas propriedades, realmente. Esse aqui, ele é um guia da Anvisa, ele foi publicado em 2019, e ele é um guia muito interessante em relação aos estudos não clínicos que são necessários ao desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos
e produtos tradicionais fitoterápicos. Então, esse guia, ele é interessante para aqueles trabalhos de pesquisas in vitro, né? Nele contém diversos tipos de testes de toxicologia, de toxicidade, de genotoxicidade, mostra também como esses testes devem ser realizados, então é muito importante quando nós estivermos fazendo pesquisas laboratoriais, dar uma olhadinha nesse guia de estudos não clínicos, tá? E aí nós vamos falar sobre os conceitos que são fundamentais em fitoterapia. São muito importantes nós conhecermos esses conceitos para que nós possamos entender o que realmente significa. O primeiro deles que nós temos aqui é o princípio ativo. O princípio ativo, ele é a substância ou uma classe química, como, por exemplo, os alcaloides, os flavonoides, né? Que eles vão ser quimicamente caracterizados e eles possuem a ação farmacológica conhecida e responsável, seja ela totalmente ou parcialmente, por aqueles efeitos terapêuticos das plantas medicinais ou dos seus derivados. Então, é o princípio ativo que realmente tem esse efeito, essa ação farmacologicamente conhecida e responsável por esses efeitos terapêuticos dessas plantas medicinais, tá? O marcador, ele também é a substância ou uma classe dessa substância, e ele é utilizado como uma referência no controle de qualidade da matéria-prima ativa vegetal e do fitoterápico, e preferencialmente tendo uma correlação com o efeito terapêutico, tá? Então a gente vai observar, eu vou mostrar um exemplo para vocês posteriormente, e nós vamos ver que o marcador ele tem essa correlação com o princípio ativo, tá? E o fitocomplexo, ele é um conjunto de todas as substâncias que são originadas do metabolismo primário ou secundário. Vou abrir uma aspas aqui para falar sobre isso, em relação ao metabolismo primário e o metabolismo secundário. Então, as plantas, elas possuem esse metabolismo vegetal, e ele é dividido em primário e secundário, como eu falei aqui. O primário, eles são aquelas reações metabólicas que estão diretamente ligadas, relacionadas aos processos vitais daquele vegetal. E aí vão resultar substâncias como os lipídios, os carboidratos, as proteínas. Já os metabólicos secundários, eles são as substâncias que têm como função proteger a planta, seja de predadores, de parasitas, dos raios ultravioleta, por exemplo. Então, essas substâncias, elas são conhecidas como eu falei, lá em cima no princípio ativo, os alcaloides, os flavonoides, os taninos. Então, são eles que possuem a atividade farmacológica, essa ação farmacológica, e são eles que são utilizados na produção de fitoterápicos. Só para a gente entender em relação a esse metabolismo vegetal. E aí, voltando ao fitocomplexo, ele é o conjunto de todas essas substâncias, sejam elas do metabolismo primário ou secundário, que são responsáveis em conjunto por esses efeitos biológicos da planta medicinal ou dos seus derivados. E, por último, o fitofármaco. O fitofármaco, ele é a substância isolada de origem vegetal, então ele não é considerado um fitoterápico. Foi que nem quando eu falei o exemplo lá quando eu falei o conceito, do que é um fitoterápico, e quando a gente fala de substâncias que são isoladas, ela já não é mais considerado um medicamento fitoterápico, e sim pode ser considerado um fitofármaco, por exemplo. Mas a gente vai ver uns exemplos aqui para que a gente possa entender melhor. Então, aqui nós temos um cromatograma. Nós vamos ver, primeiramente, um exemplo do conceito de marcador, tá? Então, o cromatograma, ele é obtido através da cromatografia, que é um método de separação e quantificação de substâncias em uma mistura. No nosso caso, por exemplo, de um extrato, né, que é produzido através dessas plantas medicinais. Então, aqui nós temos esses cromatogramas de 2 extratos, que é da guaco.
Então, cada pico aqui, ó, cada pico, ele representa uma substância, tá? Cada pico representa uma substância e a posição dela, a posição do pico, na verdade, desse pico, vai identificar essa substância e a altura vai indicar a concentração dessa substância no extrato. Então, a altura dela vai identificar a sua quantidade, a sua concentração nesse extrato. Então, os dois extratos, é importante nós sabermos que, desse exemplo aqui, eles são da mesma espécie, né, da guaco, da Micanha glomerata, no caso, mas eles vêm de cultivares diferentes. E é o que nós podemos observar aqui. Reparem que tem uma razoável semelhança, né, na composição desses dois extratos, quando a gente observa esse conjunto aqui, ó, né? Tanto do A quanto do B, eles têm uma razoável semelhança. Mas quando nós observamos aqui, nós observamos esse outro conjunto de substâncias, nós observamos que é bem diferente, certo? Então, o que que nós podemos dizer? Né? Esse pico aqui, indicado pela seta verde, ele está em grande quantidade nesses dois extratos. Então, se, por exemplo, nós não conhecemos o princípio ativo, essa substância ela cadou. E aí a qualidade do extrato passaria a ser controlada pelo dosamento dessa substância. Mas se posteriormente fica evidenciado que o princípio ativo é a substância que é indicada pela seta verde, o marcador ele pode ser mudado, e aí dessa maneira nós podemos dizer que o extrato B provavelmente poderá ser mais eficaz em relação ao extrato A, tá? Caso a substância indicada pela seta verde seja o princípio ativo e a substância indicada pela seta azul cause algum efeito tóxico, nós podemos esperar aqui que a eficácia dos fitoterápicos com essas quantidades iguais de ambos os extratos seja semelhante, e que o fitoterápico preparado com o extrato A seja mais bem tolerado, né? Então, se espera uma maior quantidade e gravidade desses eventos adversos com fitoterápicos preparados com o extrato B, porque tem uma maior quantidade de substâncias que podem causar algum efeito tóxico. E aqui um exemplo do fitocomplexo, né, que, como eu falei, é o conjunto de todas essas substâncias que são originadas do metabolismo primário ou secundário, e aí elas vão ser responsáveis em conjunto por aqueles efeitos biológicos de uma planta medicinal ou dos seus derivados. Então, o fitocomplexo ele vai ser realmente um conjunto, né, de substâncias, como a gente observa aqui na elipse verde. E se, por exemplo, né, um exemplo aqui de um fitocomplexo, se esse mostrado aqui na elipse verde, tanto no A quanto no B, ele for benéfico, e o que for mostrado aqui na azul, ele causa algum efeito tóxico, a gente pode desenvolver frações desse extrato, nas quais esses componentes tóxicos eles estejam ausentes, ou que a sua quantidade, por exemplo, ela seja reduzida. E agora, vamos falar rapidamente sobre o isolamento de compostos ativos vegetais. Então, esse isolamento é algo necessário para o perfeito conhecimento dos componentes ativos vegetais de uma planta, de um extrato vegetal. Então, esses compostos, né, eles são isolados e eles são identificados através de estudos fitoquímicos. Então, os compostos isolados, eles podem ser utilizados como marcadores para garantir a qualidade do medicamento fitoterápico, ou também eles podem vir a ser um fitofármaco, como eu falei, ou também servir como, por exemplo, um modelo para uma modificação estrutural, né, para que possa ser produzido um outro medicamento.
Então, o estudo desse perfil fitoquímico, né, desse estudo fitoquímico de uma planta medicinal, ele inicia como? Nós vamos ter essa espécie vegetal, depois será feita a preparação do extrato, né? Pode ser um extrato hidrocólico, depois um extrato bruto. Então, após a preparação desse extrato, nós vamos ter a purificação desse extrato, que o objetivo principal dessa purificação é justamente o isolamento desses compostos ativos vegetais, para que aí sim nós possamos ter a elucidação estrutural, ou seja, elucidar a estrutura química desses compostos isolados, e aí eles vão ser submetidos a diversos métodos, como, por exemplo, espectrométricos, espectroscópicos, enfim. Então, como eu falei para vocês, esse isolamento desses compostos ativos vegetais é importante porque nós vamos conhecer perfeitamente esses componentes ativos vegetais. E aí nós partimos, então, para as fases do desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Então, primeiramente aqui nós vamos ter as plantas, né? Nós vamos fazer a colheita dessas plantas. E aí depois vão ser realizados diversos testes, né? Assim como qualquer um outro medicamento, para que aí sim nós possamos ter a aprovação, né, do órgão regulamentador, e aí esse medicamento fitoterápico ele possa assim ser comercializado e consumido pela população. Mas vamos falar sobre as etapas de estudo científico com as plantas medicinais. A primeira etapa é a etapa botânica. A etapa botânica, ela é a parte de identificação da planta. Então, nessa etapa, nós precisamos de alguém autorizado para identificar essa planta, tá? Então, quando aquela legislação, a legislação, ela criou as farmácias vivas, ela colocou como regra que aquele vegetal que iniciar aquela horta, ele já estaria identificado por um profissional especializado, né, por um profissional autorizado, como um etnobotânico ou um engenheiro agrônomo, que vai identificar aquela planta e ele tem as condições de avaliar todas as questões relacionadas a ela, como as diferenças sazonais do vegetal, né, porque pode ter a variação das concentrações dos constituintes químicos, também a interferência de fatores do ecossistema, como o calor, por exemplo, a constituição do solo, a umidade, até porque a planta que ela é cultivada aqui, né, na nossa região, ela não vai ter a mesma composição do solo de um outro lugar que tem mar, então é outra composição, né, vai ter essa variação de concentração dos constituintes químicos por causa dessas diferenças. Então, a gente vê essa diferença naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, né, do cromatograma, que nós tínhamos a espécie vegetal do guaco, as duas espécies vegetais, né, são da mesma espécie, foram preparados os extratos das mesmas espécies, mas eles vinham de cultivares diferentes, então eles tinham essas diferenças nas concentrações desses constituintes. Depois da etapa botânica, nós partimos para a etapa farmacêutica. Essa etapa farmacêutica ela é caracterizada por aqueles estudos in vitro, né, estudos laboratoriais que são realizados no caso dos fitoterápicos, com os nossos extratos, né, aquela nossa matéria-prima vegetal. E nessa etapa, ela trabalha a questão de uma formulação estável. Então, nós procuramos uma formulação estável, com a composição de substâncias ativas conhecidas, e é importante que o trabalho ele seja feito de uma única coleta. O ideal é ter essa coleta única e fazer, na verdade, essa coleta única e ter esse extrato suficiente para fazer todas as outras etapas do estudo. Mas se caso nós não conseguirmos coletar de uma vez esse material, o ideal é que seja coletado posteriormente, se precisar, né, da mesma árvore que foi retirado, do mesmo setor, né, do mesmo local que foi feito aquele cultivo, para garantir justamente que os constituintes eles sejam o mesmo.
Então, quando a gente fala de formulação estável, né, uma fórmula estável, é difícil de se conseguir porque nós precisamos garantir que durante aquele prazo de validade daquela formulação não vai ter nenhum tipo de contaminação, não vai ter separação de fases, os aspectos organolépticos eles vão ter que estar da mesma maneira, né? Os aspectos de cor, de odor, brilho, enfim, entre outros, que não tenha nenhum tipo de contaminação. Então, uma etapa realmente crítica, que deve estar muito bem estabelecida. Esse aqui é um artigo que mostra justamente essa fase da etapa farmacêutica, que envolvem pessoas do nosso grupo de pesquisa, do LabFito, pessoas que já passaram por ele também, né? Nós temos aqui a Raquel, a professora Fulgência, a professora Miquela, a Gisele também. Então, esse artigo, ele fala sobre a avaliação da estabilidade e atividade antimicrobiana de um extrato etanólico de Libidiberferre, que é o nosso Jucá. O objetivo desse trabalho, desse estudo, ele foi justamente obter e caracterizar esse extrato de Libidiberferre e avaliar a sua viabilidade para uma formulação como um enxaguante bucal. Então, após todos os testes terem sido realizados, né, esse extrato ele se mostrou com características de estabilidade, de qualidade do produto, também demonstrou atividade antibacteriana contra os micro-organismos que foram testados, né, nos intervalos de tempo experimentais. Então, de acordo com os resultados que foram obtidos, né, eles concluíram que a formulação, né, esse extrato, né, na verdade, uma formulação contendo esse extrato que apresentou essas questões de estabilidade para um controle do biofilme, ele é viável, mas que mais estudos eles são necessários. Mas aqui nós já tivemos resultados promissores em relação a esse extrato. Esse aqui é um outro artigo que fala sobre a habilidade de limpeza de dentina de uma bioatividade na Amazônia. Foi feita uma avaliação por microscopia eletrônica de varredura. Também existem pessoas do nosso grupo envolvidas nesse trabalho, né? A professora Karina, a professora Fulgência, a nossa doutoranda Geise, enfim. Nesse trabalho, o objetivo dele foi investigar por meio do MEV, né, da microscopia eletrônica de varredura, a morfologia da dentina, né, em relação à superfície, o corte e o tratamento com as emulsões do óleo de copaíba e também a suspensão do extrato etanólico de própolis, foi avaliado. Então, de acordo com os resultados obtidos, né, que sugeriu que as emulsões desse óleo de copaíba e a suspensão do extrato de própolis, eles são viáveis para serem utilizados como agentes de limpeza dental bioativos. Então, é um artigo bem interessante também, ainda nessa fase de etapa farmacêutica, podemos dizer assim, né, quando se trabalha essa questão da formulação estável. Nós partimos, então, após a etapa farmacêutica, para a etapa clínica, ou a etapa pré-clínica. Nessa etapa pré-clínica, são basicamente os estudos farmacodinâmicos, que se relacionam ao efeito, a dose e o mecanismo de ação também. Então, por um bom tempo, essa etapa ela era feita em animais, mas a legislação atual de trabalhos com esses animais já indica que nós façamos o uso dele menos possível e que nós busquemos, né, aqueles modelos laboratoriais que reproduzam o que acontece nele. Então, foi quando se começou a trabalhar os experimentos com culturas de células, porque aí tenta se reproduzir o mecanismo celular como se estivesse no organismo desses animais ou dos seres humanos também. Mas nem todos, né, os experimentos, ele tem um modelo laboratorial que ele responda, então ainda se faz o uso
desses testes com os animais. Nessa etapa pré-clínica, nós também vamos determinar as vias de administração, relação de dose e efeito, a latência desse efeito, né? Nós vamos ter os estudos toxicológicos também, avaliação de risco desse novo medicamento, também a maior e menor dose relacionada a essa toxicidade, observar também se teve algum comprometimento dos órgãos, né, nesses animais, para avaliar se realmente teve esse efeito tóxico. Tudo isso é realizado nessa etapa pré-clínica. Além disso, é importante nós verificarmos em relação à solubilidade do produto, né, o veículo que vai ser utilizado, se ele possui alguma atividade biológica, porque o ideal é que o veículo ele seja inerte, né, ele não tenha nenhuma atividade, né, nenhuma ação, mas algumas vezes ele pode ter ou o veículo ou algum outro componente daquela forma, ter algum tipo de atividade. Então, é preciso fazer esses testes com relação a essa questão desse veículo, porque é preciso garantir que a atividade desse medicamento fitoterápico, por exemplo, ele seja realmente dele, e não de uma interação entre duas coisas, tá? Então, isso é muito importante também. Esse aqui é um artigo muito interessante, é um artigo de Falcão, ele é de 2019, ele é um estudo experimental, essa etapa pré-clínica, que nós utilizamos os testes em animais, tá? Ele é um estudo experimental de inflamação intraarticular induzida por zimozan, que é usado para induzir a inflamação experimental. Então, esse estudo experimental ele foi realizado em ratos, utilizando o extrato de Libidium férrea. E aí ele foi realizado para avaliar o efeito na inflamação intraarticular e o seu poder antioxidante. Então, os ratos eles foram divididos em grupos, enfim, e aí o que se observou? Né? Observou-se que no tratamento com o extrato de Libidium férrea, houve uma importante redução nos níveis de marcadores inflamatórios no tecido articular, além da inibição da inflamação sinovial também. Então, isso confirmou o uso desse extrato para essa finalidade, para ser utilizado nessa questão da inflamação intraarticular. Então, é um artigo muito, muito interessante dessa etapa pré-clínica. E aqui, só para demonstrar para vocês como nós temos uma longa estrada, né? Então, temos diversos testes que devem ser realizados para que aí sim possa se chegar a essa etapa da fase clínica dos estudos com seres humanos. Então, a partir dessa integração aqui, dessas informações que são laboratoriais, que são os estudos com modelos animais, provenientes daqueles conjuntos de estudos toxicológicos, aí nós vamos estabelecer um potencial tóxico dessas substâncias para que aí sim possa ser utilizado nesses seres humanos. Então, é importante a gente saber que quase todos os medicamentos, sejam eles independentes, sintéticos ou fitoterápicos, eles vão apresentar algum potencial de toxicidade, sim. Mas essa demonstração desses sinais de toxicidade não vai contraindicar o uso do medicamento. A função dela é justamente delimitar as doses que são seguras e também as restrições de uso, né? Como, por exemplo, evitar durante a gestação, durante a lactação. Então, tudo isso é muito importante estar muito bem pré-estabelecido para que aí sim possa ser utilizado nessa fase clínica dos estudos com seres humanos. E aí sim nós partimos para essa etapa clínica, tá? Nessa etapa clínica, é uma etapa essencial quando a gente fala em medicamento, seja ele fitoterápico ou algum outro medicamento, seja ele sintético. Então, nessa etapa é obrigatório, como eu falei, que a gente tenha essa segurança prévia de todas aquelas etapas que já foram cumpridas, para poder sim fazer os testes em seres humanos, como eu falei para vocês. Então, quando a gente fala de etapa clínica, de estudos com seres humanos, é importante nós termos conhecimento da resolução 466 de 2012,
fala sobre o respeito pela dignidade humana e a proteção aos participantes da pesquisa envolvendo esses seres humanos, tá? Então, é muito importante a gente saber, não vou falar dessa resolução na íntegra, mas é importante nós sabermos que rege isso, esse respeito pela dignidade, né, humana, essa proteção aos participantes das pesquisas envolvendo esses seres humanos. Então, quando a gente fala em pesquisa, principalmente nessa pesquisa com os seres humanos, como eu falei para vocês, elas estão bem mais rigorosas, tá? Nós devemos, na verdade, não. Nós vamos observar que existem diversas resoluções, né? Quando a gente fala de pesquisas envolvendo esses seres humanos, de proteção a ele, porque antigamente alguns medicamentos eles eram utilizados sem comprovação nenhuma. Então, as reações adversas elas ocorriam constantemente. Então, hoje, a fim de minimizar os riscos, aqui estão submetidos esses seres humanos, esses participantes de uma pesquisa, esses estudos clínicos, eles devem ser precedidos daquelas comprovações anteriores que nós já falamos, tá? Além disso, essa etapa clínica, ela incorpora as referências da bioética, como a autonomia, né, que é a capacidade de autodeterminação, a capacidade de decidir se ele quer, o participante quer ou não, né, fazer parte daquela pesquisa, a beneficência, que é fazer o bem, a não maleficência, que é evitar o mal, e a justiça, que é a equidade. Então, nós partimos para as fases dos ensaios clínicos, tá? Nós temos as fases 1, 2, 3 e 4. A fase 1 desses estudos clínicos, ele é o primeiro estudo em animais, geralmente com 20 a 50 voluntários, mais ou menos nessa faixa, e esses voluntários, eles são sadios. E essa etapa, né, essa fase, ela tem como objetivo a segurança e a dosagem, observar, na verdade, nessa segurança e a dosagem do medicamento, avaliar a farmacocinética, mas quando a gente fala de medicamento fitoterápico, esse estudo de fase 1, ele pode apenas colher os dados de segurança. Então, eu vou falar isso mais para frente, mas o que eu posso dizer para vocês, como assim, né? Essa estudo de fase 1, ele pode colher apenas esses dados de segurança. É porque quando se tem um uso já humano prévio desse produto tradicional, por exemplo, já se tem uma certa confiança, em alguns casos já pode partir para uma outra fase de estudo, no caso a fase 2, e é essa a fase 1. Por causa da segurança prévia desse produto, não precisaria ser realizada. Mas eu vou falar para vocês mais posteriormente. Os estudos de fase 2, eles são chamados de terapêuticos exploratórios. Aqui eles envolvem cerca de 50 a 300 pacientes já doentes, e no caso de medicamentos fitoterápicos ou de medicamentos sintéticos também, eles já são realizados, como envolve um número maior de pacientes, já em um regime ambulatorial, né? O objetivo dessa fase é justamente avaliar a eficácia e a tolerância. E aqui nós vamos obter também as informações preliminares sobre a dose e resposta, tá? Os estudos de fase 3, eles são chamados de terapêuticos confirmatórios. Eles vão envolver um número muito, muito bem maior de pacientes, de 250 a 5.000, podem ser realizados em vários centros de pesquisas, então eles podem ser chamados de estudos multicêntricos. Então, os objetivos dessa fase são os mesmos que os da fase 1, né? Avaliar a eficácia e a tolerância desse novo medicamento. São os mesmos objetivos.
mas por eles serem conduzidos, né, em uma população bem maior, eles permitem conclusões mais consistentes. Além disso, né, os resultados finais dessa fase, desse estudo de fase 3, né, terminando essa fase aqui, esses resultados finais, eles permitem a aprovação, permitem a apreciação por aquela instituição responsável pelo registro, no caso do Brasil, como eu falei, a Anvisa. Então, após essa conclusão da fase 3, nós vamos obter o registro do medicamento à Anvisa. E aí, por último, nós temos os estudos de fase 4. Esses estudos de fase 4, eles são chamados de estudos de vigilância pós-comercialização. Ele veio, assim, para consolidar a indicação de determinado medicamento, né? Ampliar os dados sobre a tolerabilidade. Então, depois de comercializado, né, aquele medicamento, ele continua também sendo estudado. Mas esse estudo ele vai ser realizado já pelo órgão que realizou a sua apreciação, a sua aprovação. Então, nós vamos obter mais informações nessa etapa sobre os efeitos, sobre as suas interações medicamentosas. Então, como eu falei, essa fase 4 ela é de responsabilidade daquele órgão regulamentador. E aí nós teremos, então, né, os medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, tá? Então, é muito importante que todas essas etapas elas sejam muito bem realizadas, né, para garantir que realmente todas essas propriedades elas sejam comprovadas cientificamente e que elas possam ser utilizadas com segurança realmente pelos pacientes. E aí nós temos, né, pesquisadores felizes e população feliz também por receber uma outra forma de tratamento. Aqui é um guia um guia realmente de instruções operacionais, que contém informações necessárias para a condução dos ensaios clínicos com fitoterápicos. Então, esse guia, ele traz informações que são necessárias para essa condução desses ensaios, né, com os fitoterápicos, específico para os medicamentos fitoterápicos, e nele traz algumas observações importantes que há em cada fase, mas como eu falei para vocês, algo que me chamou, na verdade, né, esse guia, ele traz informações que não se diferem tanto assim em relação aos outros tipos de medicamentos. O que eu achei interessante em trazer foi justamente essa parte da relação dos estudos de fase 1, em que se utilizam os voluntários saudáveis, no caso, que eles podem ser desnecessários para as plantas medicinais e fitoterápicos que têm um uso tradicional, como eu falei. Então, se esse medicamento, se essa planta medicinal, ela já tem um uso humano prévio, né, envolvendo aquele regime tradicional já de doses, que proporciona aquela razoável confiança que podem ser administrados. Então, eles podem ser administrados com essa segurança. Então, há um número pequeno de participantes, já num experimento de fase 2, e não mais no estudo de fase 1. Então, pode-se pular essa etapa desses estudos de fase 1. Em relação a esse guia, todos os princípios éticos que são fundamentais para essa participação humana em pesquisas, elas se aplicam igualmente, como eu falei para vocês. São algumas coisas que se diferenciam em relação à condução de ensaios clínicos com os outros medicamentos, em relação aos fitoterápicos, em relação aos princípios éticos para a participação humana nessas pesquisas, elas se aplicam igualmente aos fitoterápicos e às pesquisas envolvendo esses compostos também. Aqui eu trouxe um artigo que é um ensaio clínico que eu achei interessante trazer,
que apesar de eu ter falado que se pode pular essa etapa de fase 1, mas eu encontrei, ele não é um artigo tão recente assim, mas eu achei interessante trazer, ele é um ensaio clínico toxicológico de fase 1 de um fitoterápico composto. Então, a gente observa aqui que foram utilizados só 28 voluntários sadios, e aí o que eu achei interessante foi o que eles colocaram ao final, né, o que se concluiu com essa pesquisa, com esse estudo, que em complementação àqueles obtidos com os estudos pré-clínicos, eles confirmaram a baixa toxicidade desse produto fitoterápico. Então, nós observamos que foram muito bem estabelecidos aqueles estudos pré-clínicos, né, que nesses estudos já confirmaram já nesses estudos de fase 1. Então, a gente observa que tudo foi muito bem pré-estabelecido antes de se partir para essa etapa. Esse aqui é um outro artigo que eu também achei muito interessante, ele fala, na verdade, ele é um protocolo de estudo, tá? Ele fala sobre a eficácia e a segurança do fitoterápico BHH10. Esse BHH10, ele é um medicamento coreano tradicional, que é utilizado no tratamento da osteoporose pós-menopáusica. Então, foi avaliada a eficácia e a segurança, né? Foi avaliada, não, como ele é um protocolo de estudo, né, para se avaliar a eficácia e a segurança desse fitoterápico em mulheres na pós-menopausa com osteoporose, né? E ele é um protocolo de estudo para um ensaio clínico já de fase 2, multicêntrico, randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Então, o que eu achei interessante é que ele fala que esse vai ser o primeiro ensaio clínico para avaliar a eficácia e a segurança desse BHH10 em mulheres na pós-menopausa com osteoporose. Então, aqui nós já observamos que ele já parte, né, para um estudo de fase 2. E aí ele diz o quê? Que prevê-se que os resultados eles contribuam para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos tradicionais que podem ser usados no tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa na Coreia. E aí, se a superioridade do BHH10 sobre o placebo ela for demonstrada, aí esse estudo vai fornecer a base para o ensaio clínico de fase 3. Então, eu achei muito interessante trazer, apesar de ser um protocolo de estudo, muito interessante onde se partiu, né, como eu falei para vocês, para um estudo de fase 2. E aqui, em relação a algumas curiosidades relacionadas às plantas medicinais, a esse medicamento fitoterápico, a partir daqui vamos falar um pouco sobre isso. Né? Quem já não ouviu essa frase? Né? Se não fizer bem, mal não faz. Então, essa frase, ela expressa aquela ideia que é bastante, assim, difundida realmente, que as plantas ou que os fitoterápicos, eles são sempre seguros. Mas, na verdade, essa ideia é totalmente falsa. Por quê? Porque as plantas, elas possuem compostos que são farmacologicamente ativos, né? Elas têm o potencial de causar reações adversas e também podem interagir com outros medicamentos também. Além disso, a maior parte das intoxicações por plantas, no caso, aquelas que são in natura, ela ocorre por crianças, né, que ingerem, assim, inadvertidamente, ou jovens também que podem ingerir como drogas ilícitas. Esse aqui é um quadro que mostra sobre um levantamento de ocorrências de intoxicação por plantas feito junto ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no ano de 95 a 2000. Então, nesse quadro, nós temos aqui o nome popular das plantas, o nome científico, a família e a porcentagem relacionadas a essas intoxicações. Então, algo que é importante, né, quando nós vamos fazer o uso dessas plantas para fazer chás, por exemplo, deve-se ter muito cuidado com a presença de fungos, né, porque pode ter algum tipo de contaminação, a ingestão excessiva, né, dessas plantas, das folhas, das sementes, podem causar reações adversas, né, podem causar essas intoxicações.
Então, além disso, a gente também que são comuns em relação aos outros medicamentos, a interação com outro medicamento. Então, é muito importante nós sabermos que elas sim podem causar essas intoxicações e as reações adversas também. Como eu falei para vocês, a gente pode ter interação entre as plantas e esses outros medicamentos, no caso, os medicamentos sintéticos. Eu achei interessante trazer para vocês isso, tá? Quando a gente fala dessas interações, nós podemos ter aquelas que têm a interação na absorção do medicamento, na distribuição, na metabolização ou na excreção de outro medicamento. No caso, isso seriam as interações farmacocinéticas, tá? E aí, como exemplo aqui, nós temos aquelas que interferem com a absorção. Nós temos aqui a tanchagem, né? O nome popular dela. Ela pode interferir na absorção, né, com outro medicamento, porque ela possui um efeito laxante e aí diminuir essa absorção de outras substâncias, como, por exemplo, cálcio, ferro, anticoagulantes orais também. E tem também aquelas que podem interferir com a metabolização de outras substâncias. Então, nós temos um conjunto de enzimas, né, que são responsáveis pelo metabolismo de diversos fármacos, que é o citocromo P450, e além dele nós temos o subgrupo, que é a CYP3A4. Então, ele é um dos mais importantes quando a gente fala em metabolização de fármacos. E nós temos algumas plantas que podem fazer a sua inibição ou a sua indução. Em relação aos inibidores deles, nós temos como exemplo aqui a ginkgo. Então, pode ocorrer, quando a gente fala de inibidor dela, pode ocorrer o aumento da eficácia e também o aumento da incidência ou da intensidade das reações adversas a outros medicamentos. Em função do quê? Em função do aumento das concentrações plasmáticas. E nós temos também os indutores dela, a ginseng. O ginseng, né, pode fazer com que haja aceleração a aceleração da destruição daquele fármaco, reduzindo, então, a sua eficácia. Isso não quer dizer que eles não podem ser utilizados, né? Mas isso tudo tem que ser feito um acompanhamento, né? E caso haja essa interação, eles devem ser monitorados regularmente. Então, aqui nós estamos falando de uma interação farmacocinética. E aí, partimos, então, para uma interação farmacodinâmica das plantas medicinais com outros medicamentos. Né? Essa interação farmacodinâmica ela ocorre quando a substância ela produz aqueles efeitos agonistas ou antagonistas de outras por agir naquele mesmo alvo ou produzir o mesmo efeito biológico. Então, os fitoterápicos que apresentam interações farmacodinâmicas mais importantes são a erva de São João, mostrada aqui. Na erva de São João, ela não deve ser associada com outros antidepressivos por causa dos episódios de tremores, de sangramentos, problemas cardíacos também. A ginkgo, ela pode aumentar as chances de sangramento quando se associa a anti-inflamatórios como o AS, diclofenaco, antiagregantes plaquetários, varfarina, heparina e os derivados também. Além disso, além da ginkgo, o alho também, embora menos que a ginkgo, ela também o alho também pode aumentar as chances de sangramento quando se associa a esses anti-inflamatórios e a esses antiagregantes plaquetários. Algo que eu achei interessante em mostrar foi em relação ao pré-operatório.
que é o quê? Que é recomendável interromper o uso de medicamentos à base de algumas plantas antes das cirurgias. Por quê? Porque elas podem interferir no ato anestésico, né, no ato anestésico cirúrgico, devido a essas ações que elas promovem. E, além disso, né, estudos já se constataram que os principais efeitos são sobre as influências no sistema de coagulação, de estabilidade hemodinâmica e interação também com drogas sedativas ou anestésicas. E quais são essas plantas que devem ser, que devem ser não, que é recomendado, né, interromper o uso antes das cirurgias, né, desse desse ato, antes dessas cirurgias, né, porque elas podem interferir no ato anestésico cirúrgico. Aqui diz que, por causa do risco de sangramento, até 5 dias antes o hipérico, até 2 dias antes a ginkgo, e até um dia antes a cava-cava e o marruang. Mas, depois de tudo que nós falamos, né, será que nós podemos utilizar os fitoterápicos na gravidez? Né? Então, o que que nós sabemos em relação a essa fase? Né? A gestação, ela é um momento nobre e delicado. As gestantes, especialmente naquele primeiro trimestre, elas devem ser expostas somente a substâncias que são reconhecidamente seguras. Mas isso não quer dizer que elas não podem utilizar completamente. Como assim? Né? Se por acaso nós temos um uso tradicional, já por gestantes, sem evidência daqueles efeitos deletérios, eles também podem ser considerados, né, desde que seja toda feita uma documentação, né, que essa documentação ela seja ampla, que ela seja consistente e confiável. Mas nós sabemos que é uma fase realmente muito importante quando se fala em prescrição de medicamentos, e tem que ter todo um cuidado. Então, a prescrição, né, de qualquer medicamento à gestante, independente do medicamento ser sintético ou fitoterápico, ele deve ser precedido de algumas perguntas. Que perguntas são essas? Primeiramente, esse medicamento, ele é realmente necessário nesse momento? Segundo, existe algum risco conhecido para o uso por gestantes, como, por exemplo, o efeito abortivo, teratogenicidade? E existem evidências de sua segurança para o uso na gestação? Então, da resposta a essas 3 perguntas, advém a resposta para a próxima, que se aplica também ao uso de qualquer medicamento e em qualquer situação, que é o benefício esperado com o uso, ele supera o risco? E aí vamos às respostas. A resposta primeira, né, se esse medicamento é realmente necessário nesse momento, isso depende muito do quadro clínico daquela paciente e também do julgamento profissional adequado. A maioria dos medicamentos fitoterápicos, ela não foram submetidos a estudos clínicos em gestantes, e nem tem evidências assim consistentes de um uso tradicional seguro. Então, tem muito o que se observar em relação a isso. A resposta à segunda e à terceira, né, se existe algum risco, se existem evidências, é que não tem informações, porque como eu falei para vocês, né, a maioria desses medicamentos eles não foram ainda submetidos, principalmente a estudos clínicos, principalmente nas gestantes, então não se tem informações. Então, se não há informações, na falta delas, dessas informações que são consistentes, é improvável, né, que os benefícios esperados com o uso eles superem os riscos, até porque são imprevisíveis. Então, portanto, recomenda-se, né, prescrever esses fitoterápicos somente nessa presença de informações consistentes, né, sobre a segurança nessa condição, no caso da gestação que nós estamos falando.
E aqui nós temos alguns exemplos de contraindicações, né, nas espécies de fitoterápicos. Esses exemplos aqui, eles estão constantes na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que são disponibilizados no SUS. Né? A RENAME, ela contempla 12 fitoterápicos que eles possuem realmente a evidência de segurança e de eficácia. Então, quais são as suas contraindicações na gravidez, né, dessas espécies? Agarro do diabo, por ação ocitóxica, então pode fazer com que haja aceleração do parto, aguaco, porque pode interferir na coagulação, e a cáscara sagrada por ação ocitóxica. E não só de contraindicações se tem, né? Trouxe aqui um de uso seguro, que no caso é o gengibre, né? Ele apresenta já essas evidências de uso seguro para gestantes, já provenientes de estudos clínicos. Então, ele é utilizado para suprimir vômitos e náuseas na gravidez há muitos anos, e as pesquisas clínicas já revelam a ausência de efeitos abortivos ou teratogênicos também. A gente sabe que não tem um medicamento à base do gengibre no nosso meio, então o que se sugere é que façam-se o uso de balas e alimentos elaborados com o gengibre. Então sejam prescritas essas balas e esses medicamentos elaborados com ele. Inclusive, eu trouxe esse artigo, que é uma revisão abrangente sobre o efeito do gengibre e os seus perfis de eficácia. Então, foi feita essa revisão, né, para resumir justamente os efeitos farmacológicos e clínicos desse material vegetal popular. E os estudos clínicos e experimentais, eles demonstraram que o gengibre ele pode ser eficaz no tratamento da náusea e do vômito durante a gravidez, então ele possui essas propriedades antieméticas. E, além disso, também foi demonstrado que ele exerce aqueles efeitos antioxidantes, antitumorais, imunomodulador, possui atividade antimicrobiana e antiviral in vitro. Então, ele foi eficaz durante esses testes in vitro também. Mas, né, esses dados de segurança pré-clínica, eles não excluem a toxicidade potencial que deve ser monitorada, especialmente após o consumo de gengibre por períodos mais longos. Aqui é uma outra curiosidade que eu também achei interessante trazer em relação aos medicamentos originais de plantas, tá? Então, a capacidade de síntese das plantas, ela sempre foi muito bem aproveitada pelo homem. Então, muitos dos medicamentos utilizados hoje, eles foram obtidos originalmente de plantas. Então, as duas grandes classes nós temos os analgésicos, duas grandes classes de analgésicos, se originaram de plantas, que no caso são os anti-inflamatórios não hormonais, e os opioides também. Então, os anti-inflamatórios não hormonais, eles se originaram da salicina, que veio do salgueiro branco, que aí, por semissíntese, né, produziram o ácido acetil salicílico. E aí, os salicilatos, eles deram origem aos ARNIs, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, desde então, foram produzidas dezenas de outras moléculas utilizadas hoje como os anti-inflamatórios. Além disso, também, muitos dos quimioterápicos que são utilizados hoje em oncologia, eles derivam também de vegetais, como, por exemplo, nós temos a vincristina e a vinblastina, tá? Que é indicado para o tratamento de leucemia, de linfoma, de tumores de mama também. E um outro exemplo é o oseltamivir também, indicado para o tratamento da infecção pelo vírus da gripe, né? Pelo vírus da influenza, vírus influenza. Então, ele foi desenvolvido também a partir de compostos encontrados em plantas.
Então, aquelas foram algumas curiosidades que eu achei interessante trazer em relação a esses medicamentos fitoterápicos, as plantas medicinais e as considerações finais que eu trouxe em relação ao nosso tema é que o que a gente observa até agora, né? Desde a criação da política nacional, né, em 2006, nós observamos que tiveram diversas mudanças, muitas ações no sentido da implementação dela. Muitos serviços de saúde, eles passaram a oferecer esse tipo de tratamento, aumentou também o número de profissionais que utilizam a fitoterapia no tratamento dos pacientes. Então, essa inserção crescente da fitoterapia é importante, porque ela veio para favorecer a sua disseminação. Por quê? Porque ela veio para aprofundar o conhecimento sobre o tema, veio para testar a eficácia, a segurança do seu uso. Então, nós vamos ter aqui um respaldo científico, que veio também para diminuir aquele descrédito, né, e o preconceito que ainda é muito marcante entre os profissionais, pelos gestores, pelos usuários do nosso sistema também, isso ocorre bastante. Além disso, vieram para contribuir nas atividades de ensino, né, de pesquisa e de extensão. Esse crescimento a gente observa que ainda não foi suficiente, apesar de ter ocorrido, para tornar uma prática assim realmente frequente. Né? Várias dificuldades impedem que todo esse potencial dessa forma de tratamento seja explorado, que seria benéfico, né, para os profissionais, para os usuários, para o Brasil como um todo, para o nosso país. Então, isso é importante porque oferece uma outra forma de tratamento, pelo fato de que as plantas medicinais elas são mais acessíveis à população. Nós temos o resgate daquele conhecimento popular. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse tema para que nós tenhamos uma visão crítica, né, sobre aquela alegação frequente que é falsa, que o fitoterápico ele não tem evidência nenhuma. Né? Então, é muito importante porque nós devemos valorizar a fitoterapia, nossas plantas medicinais, a nossa biodiversidade e principalmente a pesquisa, tá? Então, é isso. Aqui estão as referências, tá? Dos artigos que foram utilizados. Aqui tem também as resoluções que foram utilizadas no decorrer da apresentação. Obrigada.